E a minha mentora também, em processos, né? A gente tem crescido junto, tem avançado, então tem sido muito bom, são quase 10 anos de amizade, e a gente tem caminhado em crescimento, em realmente transbordo, e realmente essa vida real, né? De dias de lutas, dias altos e baixos, estamos crescendo e avançando. Não desistimos dos nossos sonhos, né? Estamos sempre juntas e realmente tem sido muito bom. Então é isso aí, pessoal. Deixo vocês com a Gisele, ela vai trazer aí, e vocês fiquem livres para interagir também, caso tenham dúvidas, né? Tem a mãozinha ali, vocês podem levantar a mão, a Gi para, ela explica, né? Ou, de repente, também eu entro aqui e falo também. Então, nós estamos aqui, então podem ficar à vontade, esse espaço é de vocês também. Gisele, bom dia, amiga. Bom dia, obrigada, Ju. Bom dia a todos, sejam bem-vindos nesse sábado de manhã, que a gente poderia estar fazendo tantas coisas, né? E todos tiraram aí uma horinha para estar aqui conosco, falando de abundância e de metas para 2023. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela, e quando compartilhar, vocês me avisam que deu certo, tá bom, Ju? Ok. Deu certo, só não está inteira. Agora está. Tá bom. Bom, então, a Ju pediu que eu trouxesse, né, esse tema, que é uma responsabilidade, falar de metas, de um ano de plenitude, de abundância, né? Como a Ju falou, temos tantos desafios, passamos tantos desafios em 2022, para mim também não foi diferente. Então, já antes de começar, eu queria que vocês marcassem, se vocês tirassem print aí da tela, marcasse a Cluster, marcasse o @trincgestão, que é o meu @, se vocês ainda não seguem, tá? Seguem lá a minha página. Estou aqui para ajudar vocês também, como mentora de negócios, como mentora de carreira. E colocassem lá, #avirada, porque todo esse tema que eu vou falar hoje para vocês, pessoal, é um pouquinho, né, da imersão chamada A Virada, que eu faço mensalmente. É uma imersão fechada, então aqui é um recorte, tá? Tudo que eu vou trazer hoje é um recorte, um pouquinho dessa imersão que eu faço mensalmente aí com o grupo, onde a gente fala o passo a passo de como você estabelecer suas metas, de como você executar suas metas, de como você desenvolver o seu perfil executor, tá? E aí, quem sou eu, né? Algumas pessoas já me conheceram aqui no primeiro encontro, mas toda a minha experiência, né, toda essa minha caminhada, a forma como eu conheci a Ju, né, vem dessa área de negócios, mas eu me encontrei mesmo foi quando eu comecei a me desenvolver como pessoa e me desenvolver na área de perfil comportamental. Conhecer primeiramente o meu perfil comportamental, entender o perfil comportamental das pessoas e entender o quanto isso ajuda as pessoas em seus negócios, entender o quanto o autoconhecimento do perfil comportamental ajuda, né, no desenvolvimento do negócio. E aliado sempre ao desenvolvimento das metas. Né? A partir do momento que você entende o teu perfil e tem clareza de onde você quer chegar, né, isso você consegue ir muito mais rápido e consegue ter muito mais, você consegue desenvolvimento muito mais rápido daquilo que você deseja. Essa é um pouquinho de mim aí, mas eu gosto mesmo de falar dessa Gia aqui, né, que é a mãe do Isaac. O Isaac está aqui do meu lado, jogando o joguinho no celular, então se ele aparecer aqui, vocês não liguem, né? Essa aqui é um pouquinho da minha família, minha irmã, meus irmãos, essa aqui é a Gi que realmente eu gosto de falar, né? E eu quero que, antes da gente começar, vocês falem um pouquinho de vocês, né? O nome de vocês, que cidade vocês estão, porque às vezes quem está aqui não conhece um ao outro, e uma palavra que resumiu o ano de 2022, antes da gente começar a falar de 2023. A Ju falou que uma palavra que resumiu o ano de 2022 dela, agora eu quero que cada um fale uma palavra que resumiu o ano de 2022. A minha palavra que resumiu o meu ano de 2022, né, foi
Flexibilidade. Foi um ano para mim que eu tive que ter muita flexibilidade. Então, quero abrir agora. Quem pode começar aí? Pode compartilhar. Eu começo. Regina, tudo bom? Pode começar. Oi, tudo bom? Tudo bem. Esperança. 2022 resumiu em esperança? Bacana. Que cidade você está, Regina? Eu estou em Londrina, Paraná. Rio de Janeiro. Ah, bacana. Muito bom. Bom dia a todos. O meu... Estou num ciclo de aprendizagem. A palavra é aprendizado. Muito bom. Que cidade você está? Meu nome é Willis, eu estou em Uberlândia, Minas Gerais. Minas Gerais. Perdão. Bacana. Prazer. Estive aí em outubro. Sim, Uberlândia é Quem muito te forte. conhece, não esquece jamais. Uberlândia? Minas Gerais. Muito bom. Uberlândia é bom. Que delícia é a comida daí, meu Deus. É um perigo isso. Quem mais? A Carla levantou a mão. Oi, gente, tudo bem? Eu moro em Joinville, mas eu estou em Penha aqui, né? Eu estou no privilégio de ter sido convidada, estou aqui com a Ju, bem feliz. A palavra que define 2022 para mim é decisão. Então, tomei umas decisões aí que foram muito assertivas, né? E uma delas foi de estar aqui com vocês, né? A qual fui apresentada para a Ju. E estou aqui bem feliz, já me conectei com algumas pessoas, né? Já tenho agenda aí para me conectar com outras, né? Inclusive contigo, Gisele. Isso. E é isso aí, estou bem feliz e decisão. Para mim, o que resume esse ano, para mim, foi decisão. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Rafaela, cadê a Rafa? Está com a mão levantada. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou de Recife, mas há um ano eu estou aqui em São Paulo, e esse ano para mim foi transição e crescimento, né? Tive que sair de Recife para trabalhar aqui em São Paulo, sozinha, sem parentes, mas foi um ano de muita transformação e de muito crescimento. Você está na capital, Rafaela? Estou na capital. Muito bom. Parabéns. Obrigada. O Rafa também está com a mão levantada. Estou aqui, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, para mim, assim, gratidão e eu vejo, assim, reencontro, né? Quando eu falo de gratidão, é agradecer principalmente a Ju aí, porque a gente conheceu esse ano e a minha vida fez assim, né? Ontem eu comprei uma passagem para... Foi ontem, Ju? Foi ontem. Comprei uma passagem para Madrid e estou indo, né, fazer missões lá, entendeu? Eu tô na verdade, eu sou de Assis e estou em Balneário Camboriú agora. E eu quero agradecer tanto a Ju quanto a Adilson, né? E eu aprendi com as histórias deles, sou muito grato por ele, né? Pelo Adilson, pela Ju, né? Então, por conhecer toda essa galera aí, eu vejo assim que é um reencontro por Deus, com Deus. Se eu não tivesse conhecido a Ju, eu não estaria aqui, eu não teria tomado essa decisão minha. Então, eu acredito que esse tempo que, inclusive, eu passei, né, em Penha, aprendendo muito, né, e às vezes tendo que me posicionar em algumas situações, mas eu falo que eu aprendi mais, né, do que eu passei. Então, a minha palavra é reencontro, né, pode duas, né, Gi? Pode, claro, quantas vocês quiserem. Então, é isso, tá? É isso. Muito bom, excelente. Adilson? Posso? Estou aqui, Tana. Pode, Tana, claro. Tânia, bom dia a todos. Para mim, a palavra foi desafio. Eu, no final do ano passado, adquiri uma franquia e aí comecei a colocá-la para rodar no início desse ano. Então, foi um ano de desafios de todos os jeitos, né? Não só
financeiros, mas de liderança, de organização, de administração, de prestação de serviço, enfim. Foi desafio para todos os lados, mas eu chego no final do ano uma outra pessoa, assim, quando eu olho para trás, eu vejo, assim, o quanto eu desenvolvi, o quanto eu aprendi, o quanto eu me fortaleci e o quanto eu me sinto preparada para encarar 2023 batalhando muito. Então, foi um ano bom, né? Foi um ano muito bom para mim, para o meu pessoal, né? Mas foram de desafios. Muito bem, então. Parabéns. Muito bom. Quem ainda não falou? Olá, Adilson. tudo bem? Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Maravilha, gente, é um prazer estar com vocês, é a primeira vez que eu estou aqui, tá bom? Eu já conheço, já ouvi falar, a Ju fala muito sobre o Conexão Gold, então obrigado, Ju, pela oportunidade, tá? Meu nome é Adilson, eu sou de Curitiba, estou em Penha agora, já faz pelo menos, acho que um ano e pouquinho. Desse um ano e pouco, um ano e a Ju, digamos, foi a conexão aí da saída de Curitiba, e tem sido um aprendizado gigante, absurdo. Eu já saí de lá querendo romper alguns pontos, sair da caverna, enfim, tem sido muito útil, mas eu vou percebendo que eu estou no processo, e não é uma novidade, não tenho problema com processos. A questão é saber, tipo, você quer ficar quanto tempo na fase do processo. Então, são várias fases. Quero continuar nessa fase? Não, você tem que mudar de fase. E, às vezes, alguém falou sobre desafios. Então, eu tenho que me colocar em desafios, porque dentro da análise comportamental, eu sou estável e analítico. Então, analítico é muito bom, mas o estável, cada um tem, cada perfil tem a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza e aquilo que é bom. Então, sair de Curitiba e vir para uma outra cidade que eu nem conhecia, graças a Deus tinha a Ju também para ajudar, né? Isso é muito bom, isso é bom quando tem alguém que dá um apoio. E tem sido muito útil. E agradável também, né? A Ju é uma menina assim que eu amo demais, tem um carinho, um respeito gigante. Então, é aprendizado. Eu sempre procuro, me esforço para colocar, é um esforço mesmo, tá, gente, assim, para me colocar em desafio, porque para quem é estável, gosta de ficar no mesmo lugar, e é terrível, e não muda, é difícil, então sempre tem que colocar em desafios. Então eu acabei encarando alguns desafios em Penha, totalmente diferentes, e estar nesse grupo agora, tipo, agora pela manhã, já é também um desafio, porque a Ju me conhece um pouco, tipo, a Adilson é de ficar lá no cantão, então aprendizado, desafios, e agora recentemente a retomada. Deus tem falado de uma forma muito profunda, intensamente sobre a minha essência, e também sobre quem eu sou em Deus. Então, assim, cara, é virar o gigante, cortar a cabeça dos outros gigantes, quem for. Enfim, em Deus você vira um gigante. Mas existem aqueles gigantes, assim, cara, que não deveriam ser gigantes, que você precisa romper mesmo, precisa batalhar e conquistar. Então é isso, aprendizado, desafios, e a retomada, assim, de um ano e pouco, é impressionante, parece que eu cresci, em um ano parece que eu cresci 10 anos, em 10 anos não cresci o que eu cresci em um ano. Então, a expectativa para 2023 é absurda, né, ainda mais agora, nesse finalzinho de ano, que não foi alguém que falou, é o próprio Deus que falou sobre a retomada e voltar à essência. Então, voltar a ser quem eu estava sendo e deixei de ser, né, tipo, entrei no processo de aprendizado, saí da estabilidade, mas enfim, eu tenho que voltar à essência. Então, é a retomada mesmo. Então, é muito bacana estar com vocês aqui, e eu quero aprender e crescer junto com vocês. Um prazer muito grande, viu? Obrigado. Muito bom, Deus, parabéns. Oi, Gi, deixa eu só falar aqui antes da Montserrat falar ali. O pessoal aí, não sei, não tenho nada concreto, mas acho que eu estou com o dom de tirar o povo do lugar, né? Rafael vai para a Espanha, a Dilson veio para Penha, a Gisele vai para os Estados Unidos. Assim, a gente. Então, assim, estamos juntos, estou aqui. Tem chamada para subir, sou ponte, sou rampa. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso que você comentou, né, Ju? Assim, todo ser humano tem um propósito, e Deus tem um chamado, e cada pessoa tem um dom,
né? Então, isso é diferente de capacidade. Capacidade a gente mesmo começa a estudar, como a Gi vem estudando e aprendendo e fazendo os cursos dela. Mas o dom é inerente do ser humano. Ele pode usar ou pode não usar. Você tem usado com poder e autoridade. Então, você tem essa capacidade natural, esse potencial, esse chamado, que, de fato, é instigar pessoas a viver o chamado. Instigar pessoas a viver o princípio e o propósito delas, de cada uma delas, né? Então, eu quero ser, assim, uma pessoa que colabore, coopera para que você continue potencializando esse teu chamado, né? Esse dom que Deus te deu. Deus te deu um dom, né? Que é potencializar pessoas, instigar pessoas a saírem do lugar para ir cumprir o chamado, o propósito delas. Pode ser que essas pessoas, talvez você nunca venha encontrar novamente, ou encontre, enfim, mas isso não é a questão. Pessoas que estão paradas, e que você é uma instigadora de movimentos. Parabéns. É isso aí. Obrigada, Adilson. Serran, é assim que fala, desculpa. É assim, tá certíssimo. Bom dia a todos. Bom dia. Muito feliz em estar participando aqui. É a primeira vez que eu estou aqui. Eu vim a convite da Regina. E eu sou de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro, né, região serrana. Tenho uma empresa de turismo virtual, que é o turismovirtual.com.br, onde vocês podem viajar de qualquer lugar através dessa plataforma e viajar, conhecer o Brasil. E eu sou guia de turismo aqui local também de Teresópolis e tenho uma agência de turismo cervejeiro, que é estilo Beer Tour. E eu diria para vocês que acho que a palavra que resume o que veio no meu coração nesse momento é relacionamento, porque eu acho que na vida é isso hoje que a gente está fazendo aqui, é network, é conhecimento, é relações, relacionamentos, é conhecer pessoas. Eu acho que eu estou em Teresópolis há 4 anos, né? Cheguei um ano antes da pandemia, foram 2 anos bem desafiadores, né? Com a pandemia, ainda mais na área do turismo. E esse outro ano que começou as coisas já melhorarem, e com essa plataforma que eu tenho, que eu sou CEO de passeios virtuais, eu conheci guias de turismo e pessoas do Brasil inteiro, né? Já foram mais de 8.000 pessoas que viajaram com a gente nessa modalidade. Então, eu acho que a gente acaba criando relacionamentos, conhecimentos, troca de informações com essas pessoas. E isso eu acho que a gente não perde nunca, né? Porque o que a gente pode deixar para a nossa vida é exatamente essa semente que a gente planta no coração do outro, no conhecendo o outro, e essas relações que se leva para a vida, né? Acaba se tornando amigos, alguns colegas, alguns apenas passaram, e hoje eu tive essa oportunidade, esse convite pela Regina de estar conhecendo vocês também. Pessoas incríveis, com mais relacionamentos, mais conhecimentos, mais trocas, que com certeza ficam para a vida, tá bom? Então, acho que é isso, a minha contribuição, e respondendo a pergunta. Que legal, muito bom. Seja bem-vindo, excelente. Todo mundo se apresentou? Ele falou a sua palavra de 2022? Na minha tela, eu não acredito que... Todo mundo falou, Jô? Me ajuda aí. Acho que sim, ele né? exibe, mas eu sei se ele pode falar, ele está trabalhando, ele disse que só ia ouvir. Então tá. Então tá. A minha palavra foi flexibilidade, eu não expliquei por quê, né? Mas assim como o Adilson falou do desafio dele do perfil, né? Do estável, o meu perfil é o contrário, né? É o dominante. Então é aquele que quer tudo para ontem, né? E eu tive que aprender esse ano a ser um pouquinho mais estável, né? A ter mais paciência, a ter mais ritmo, a ter... coisas aconteceram na minha vida, né, para que eu seja mais devagar, né, tenha mais paciência e aprenda mais de que as coisas não são no meu tempo, né, Deus? A gente tem que ter, às vezes, um ritmo mais no tempo de Deus e não no nosso. Então, é por isso que a minha palavra do ano foi flexibilidade, mas eu vou para 2023 mais equilibrada, né, Ju? Muito bom. Se Deus quiser, agora vamos então começar. A hora que eu compartilho a tela, eu não vejo mais vocês, Ju. Aí qualquer coisa você me fala, tá? Tudo bem? Se a tela não aparecer. Apareceu? Apareceu. Então, assim, né? Todo mundo quer aprender um pouquinho hoje? Mais sobre meta? Quem quer aprender? Bora lá. Eu. Muito bom, muito bom. Eu costumo dizer assim, né? O problema não é o que a gente já sabe. Quer dizer, o problema não é o que nós não sabemos, mas é o que a gente já sabe. Por quê? Porque a gente aprende muitas coisas. Como estabelecer meta, como tirar a meta do papel, o que é, por exemplo,
quem é da área da administração aqui, né? O que é uma meta SMART, enfim, né? O passo a passo, a gente ouve muita coisa. Só que, né, a gente sabe que na vida, todos os dias é um aprendizado, né? Então, às vezes, o que eu vou falar aqui, uma coisa ou outra, né, a gente pode aprender, além do que a gente já sabe. Então, o problema não é o que não sabemos, mas é o que a gente já sabe. Então, se a gente desligar um pouquinho o nosso pré-julgamento e sair do piloto automático, com certeza que o que a gente vai ouvir aqui vai agregar mais, né? Então, vamos desligar o nosso pré-julgamento aí do que a gente já sabe. Ô, Ju, como só eu estou como administradora aqui, será que tem mais pessoas querendo entrar? Porque eu estou escutando um barulhinho aqui. Peraí. Eu não consigo ver, Gi. Peraí, deixa eu interromper aqui. Ah, justamente, olha lá, permitir. Tinha mais uma pessoa. Paulo Henrique. Agora eu acho que ele conseguiu entrar. Vou compartilhar de novo, tá? Compartilhou, Jô? Apareceu, Jô? Apareceu. Sim, tá compartilhando. Ah, então Sim, tá tá bom. acontecendo. Então, como criar, né, metas aí para ter uma vida plena e abundante? A gente sempre ouve, vai chegando o final do ano, como a Gil falou, a gente vai fazendo a retrospectiva e começa a pensar nas nossas metas para o próximo ano. E aí, a gente começa a pensar assim, mas e aí? O que eu vou fazer no próximo ano? O que eu conquistei? O que eu não conquistei? Começando a fazer um balanço. Só que muitas vezes a gente esquece que as nossas metas, elas nascem dos nossos sonhos. Né? E os nossos sonhos, eles são muito pessoais. Eles têm que ser muito nossos. E aqui já começa a primeira chave. Né? Quando as suas metas não são suas, começa a vir aquela velha frase que eu ouço muito. Gi, mas definir meta é muito fácil, difícil é tirar do papel. Quem já falou isso? Abre o microfone aí. Quem já falou isso? Eu? É ou não é? Eu também. Exatamente. Mas, quando a gente começa a falar isso, a gente tem que fazer uma autoanálise, né, daquela palavrinha que eu gosto muito. Por quê? Por que está difícil tirar do papel? Né? Ou por que está difícil tirar da minha mente para executar? E aí você vai falando o porquê, aquela técnica do porquê, dos 5 porquê. Né? Mas por que está difícil executar? Será que realmente essa meta tem um sentido para você? Esse objetivo que você deseja, ele é realmente seu? Nossa, Gi, mas pode existir na minha vida uma meta que não é minha? Um desejo que não é realmente meu? Pode sim. Todo mundo, todos nós nascemos, eu digo, né, numa forma. Todos nós temos uma forma. Então, eu nasci numa forma, a Ju nasceu numa forma, o Adilson nasceu numa forma, o Rafa nasceu noutra forma. Nós nascemos numa forma diferente, numa família diferente, tivemos uma criação diferente, né, tivemos uma religião diferente, tivemos paradigmas diferentes, aprendemos coisas diferentes. Né? Quem nunca, às vezes, não viu, por exemplo, um pai dizer para um filho, não, você vai ser advogado, né? Não, você tem que estudar medicina, né? Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Estão entendendo? Né? Você vai crescendo ouvindo aquilo que você tem que ser. E aí, muitas vezes, você carrega aquele desejo, você carrega aquele sonho, você carrega aquela meta, mas aquela meta não é sua. Não é um desejo seu. Estão me entendendo? Então, a primeira chave. Tem mais uma pessoa querendo entrar. Peraí. Gisele, eu acho que acusou aí, acho que é a bateria. Oi?
Ah, é verdade. Só um minutinho. Liga aí, Gi, senão cai todo mundo. Tá com Segura eu aí, 10% Gi, só. não deixa eu cair. Oi, Ana, que bom que você está aqui, querida. Bom dia, desculpa o atraso. Tá tudo bem. Ana, a gente fez a primeira dinâmica enquanto a gente está ali. Se você quiser se apresentar, dizer seu nome e o que foi o ano de 2022 para você em uma palavra. E onde você está também. Então, bom dia, gente. Meu nome é Ana Paula Diniz Arruda, estou falando de Belo Horizonte, a terra do pão de queijo, né? E esse ano, para mim, foi um ano de transformação, de rever muitas coisas na vida. Acho que a palavra que resume é transformação. Obrigada. Paulo Henrique também, por favor. Pode se apresentar, dizer sua cidade e uma palavra que represente 2022 para ti. Se estiver aí, não sei. Eu sou aqui de São José dos Pinhais, me mudei para cá tem 90 dias, é de Rondônia, e para mim também é transformação. Eu fiz a mudança, né, então estou nessa fase de transformação. Inclusive, depois eu quero ver se tiver QGR aqui na cidade de São José, para mim poder participar com vocês. Tá. Eu tenho um QGR online, que é o QGR Recursos, depois te passo daí, tá? Ele é nacional também, nesse sentido. E a Beleza. gente tem esse grupo, depois eu vou falar do grupo aqui para você também no final. Ok, obrigado. Tá bom? Obrigada. Deu certo? Ju? Bora lá, Gi. Então tá bom. Vou voltar lá. Certinho, pode continuar. Ótimo. Então, a primeira chave para você refletir aí sobre as suas metas e seus objetivos de 2023, eles são mesmo seus? Ah, ok, Gi, mas eu sou casada, eu tenho família, eu sou casado. Ok, então você precisa primeiramente ter acordos. Porque, né, uma vez que você é casado, que você tem um relacionamento, que você tem uma família, as suas metas já não é somente sua, né? Não tem como dois andarem juntos se não forem em concordância. Então, você vai precisar acordar isso junto com a sua família, junto com o seu esposo, junto com a sua esposa. Então, aí já começa uma grande chave. Ah, eu não consigo tirar as minhas metas e meus objetivos do papel. Ok, elas são realmente suas? Ou ela é dos seus pais? É porque os seus pais queriam? É porque o teu esposo não te ajuda? É porque ele não concorda? Entrou mais uma pessoa, Ju. Gi, você quer compartilhar a tua apresentação comigo? Eu apresento aqui? Eu acho que vai demorar muito, né? Então tá. Pode deixar. Então, esse é o primeiro crivo. Realmente o que eu quero, né, para o 2023 ou para os próximos anos. Essas metas, esses objetivos, é realmente meu? Eu estou compartilhando isso com a minha família? Né? Eu estou compartilhando isso se eu for casado, se eu tiver um relacionamento com meu esposo, com a minha esposa? Eles concordam? Né? Eu estou em concordância? Porque realmente, se não tiver, não tem como você tirar do papel. Né? Porque senão é algo somente teu. Agora não, eu sou solteiro, né? Eu não sou casado, não tenho um relacionamento. Então tá bom, então aí é diferente. Não é um sonho dos meus pais, é uma meta realmente minha. Então você tem uma motivação. Né? O que é motivação? É um motivo que vai te levar a uma ação. Realmente você tem uma base para alcançar aquele sonho, aquela meta. Né? É tua, né? É um motivo interno, é teu, não é externo, né? Não é dos seus pais, não é do seu esposo, não é de ninguém, é teu. Né? Tudo bem até aqui? Pessoal, estão entendendo a primeira chave? O primeiro crivo? Abre o microfone aí. Olá? Tranquilo. Tranquilo. Então, tá bom. E se as nossas metas vêm dos nossos sonhos, então por que a gente parou de sonhar? Vamos lá. Por que, então, que muitas vezes a gente para de sonhar?
Da onde vêm as nossas metas se não é dos nossos sonhos? Normalmente, quando eu começo, né, uma mentoria, ou quando eu começo um processo com os meus alunos, com os meus clientes, que a gente vai começar a falar de meta, que eu perguntar, mas quanto você quer faturar? Né? Ou quanto você quer, aonde você quer chegar? Né? Qual que é o próximo nível? Não, eu quero ir para o próximo nível. Tá, mas qual que é o próximo nível que você quer alcançar? A pessoa está travada. Ah, mas eu não sei. Ah, Gê, quanto você acha? Eu falo, mas eu tenho que achar? Mas a vida é tua, o negócio é teu. Quanto você quer ganhar? Ah, não sei, minhas contas dá 5 mil por mês. Tá, mas é isso que você quer? Você quer pagar os boletos? É isso. A sua meta é pagar boleto, é trabalhar para pagar os boletos. É isso. Então, por que paramos de sonhar? Né? Um dos principais motivos, que é o motivo, como se diz, né? Primitivo do ser humano. Medo. Quem concorda? Por que vocês acham que, por exemplo, na pandemia, muitos perderam tudo, né? Muitos negócios fecharam, enquanto alguns, poucos, eu sei, mas ganharam muito dinheiro. A gente sabe que teve negócios que se transformaram, por exemplo, digitalmente, e ganharam muito dinheiro. Mas qual que foi a principal diferença ali? Por que alguns conseguiram e outros não conseguiram? Quem que pode falar para mim? Crenças limitantes também, né? Uma das coisas. Também. Adaptabilidade, não se adaptou. Não se adaptou àquele tipo de medo que estava sentindo. Fez o que deveria ser feito. Fazer hoje com o que tem hoje. Se só tinha internet, eles focaram nisso e obteram o resultado. Conseguiram vencer o medo, se adaptaram, usaram a internet. Isso mesmo. Quem mais? Gisele, tiveram coragem de enfrentar o medo. Tipo assim, foram com medo mesmo. Se der certo, deu. Se não der, pelo menos eu tentei. Tiveram a coragem de enfrentar. Exatamente. Quem mais quer falar? Por que paramos de sonhar? Bom dia a todos. Bom dia. Gratidão. O amor supera tudo. Supera todo medo. Ah lá. Vivemos o tempo todo sobre ameaça, pessoal. Se a gente for parar para pensar, né? Se você liga a televisão, quem assiste televisão aqui, ou até nas redes sociais, nos meios sociais, o tempo todo, o que está bombardeando a nossa mente? Notícias ruins, não é? O tempo todo, 99% do tempo, o sistema nos faz sentir medo. Vivemos esse sentimento de ameaça. E aí, isso nos cria, isso vai nos desenvolvendo esses principais medos que o ser humano tem, que é primitivo. Quais são os principais medos que o ser humano tem? Medo de morte, medo de doença, medo da velhice, medo da pobreza, medo de insegurança física. Isso, às vezes, até é subconsciente, tá? Às vezes, nem é consciente, ele nem fala que ele tem aquele medo, mas, na verdade, ele tem, ele sente. Só que o que acontece? No medo, a gente não cria nada. No medo, a gente não consegue ser criativo para desenvolver os nossos sonhos, para voltar a sonhar, para voltar a ter objetivos nas nossas vidas, para criar as nossas metas. Por quê? Porque a gente está naquela caixinha do medo, né? Mesmo inconsciente. A gente está vivendo aquele sistema ali do dia a dia, no modo automático, sem perceber. Sem perceber, a gente para de sonhar. Sem perceber, o ano acabou. Sem perceber, chegou dezembro e você falou, uau, o
que eu fiz? Uau, passou o ano e eu não fiz nada. Você entrou naquele modo automático. E esse medo, ele é mais mental do que real. Sabe aquela frase? Nossa, parece que o bicho, depois que o problema passa, você fala assim, mas parece que o monstro que tinha 27 cabeças só tinha 3 cabeças. Sabe quando fala? Você fala assim, nossa, mas aquele problema que parecia tão grande, não era tão grande. Porque o nosso medo, na maioria das vezes, ele é mental, ele não é real. E é isso que paralisa a gente voltar a sonhar. É esse medo que paralisa a gente voltar a estabelecer metas nas nossas vidas. Que muitas vezes não é as nossas metas, é os sonhos que os outros queriam para a gente. Essa é a primeira chave que eu falei. E a segunda chave é o medo. É isso que nos impede a voltar a ter metas, a voltar a sonhar. Né? E quando esse medo é mais mental, ele causa em nós aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele sistema de luta ou fuga, né? A reação do nosso corpo em relação àquele medo. Eu vou enfrentar ou eu vou fugir? Alguns falaram aqui, né? Quando da pandemia. Uns enfrentaram, foram lá, fizeram o que tinha que fazer, outros não conseguiram. Alguns foram lá, fizeram o que tinham que fazer, ganharam muito dinheiro, outros se paralisaram. Tem gente que nem saiu ainda, pessoal, daquele modo pandemia ainda. Tem gente que está com depressão pós-pandemia ainda. Tem gente que não conseguiu sair ainda de tudo que a gente viveu do Covid. Né? Então, isso depende muito, claro, de cada pessoa, sim, depende muito de cada pessoa. Mas um dos principais motivos que faz a gente parar de sonhar, que faz a gente parar de olhar para as nossas metas, né? Além da primeira chave que eu falei, de que talvez você não esteja sonhando o seu sonho, mas os sonhos dos outros, a segunda é o medo, tá? E aí, dentro do medo, cria algo, né, uma reação no nosso corpo chamado estresse. Né? E aí, estresse, pessoal, estresse não cria meta. Nossa, como assim, Gi? Estresse não cria meta. Estresse não cria meta. Se você é uma pessoa, né, que vive com medo, vive dentro daquela zona daqueles 5 principais medos ali que eu falei, né, você não vai ter criatividade para sonhar. Você não vai ter criatividade para voltar a pensar nas suas metas e muito mais que isso. Você não vai ter energia para executar as suas metas. Por quê? Porque o seu corpo vai estar liberando hormônios, né? Tem um hormônio aí, por exemplo, né? O cortisol. Ele é um hormônio muito importante para quê? Para te dar energia. E às vezes você não está com energia para executar suas metas. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, Gisele, mas é muito difícil tirar as metas do papel. Claro, você está altamente estressado, a sua saúde está super ruim, você não tem uma qualidade de vida, vive no medo, você não vai ter realmente energia para tirar suas metas do papel. Então, quando a gente fala de estabelecer meta, né, tirar suas metas do papel, a gente precisa olhar para o todo. Não é simplesmente uma metodologia. Né? A gente precisa ter a visão do todo. E aí, vem esses 3 passos aqui que eu gosto muito de falar e que eu aprofundo mais na imersão que eu falei para vocês que eu faço mensalmente. Né? Como estabelecer metas altas para ter uma vida plena e abundante? Né? Bom, primeiramente, antes de qualquer coisa, você precisa se sentir seguro no mundo que você está hoje. E se sentir seguro não é sobre dinheiro, pessoal. Como eu falei lá do medo. A nossa segurança ela é mais mental, né? Os nossos medos, eles são mais mentais do que reais. Então, você precisa se sentir seguro no mundo que você está hoje. Não, eu estou seguro, eu estou bem, eu tenho aqui a minha família, eu tenho aqui a minha segurança mínima para viver, eu confio aqui em Deus, ou aqui nas minhas crenças, na minha religião independente. Não estou falando de religião, tá, pessoal? Mas você precisa se sentir seguro. Eu estou bem, eu estou saudável, eu tenho aqui saúde, eu tenho... Enfim, porque se você estiver descompensado, né, se você for uma pessoa que você não está equilibrada, você não vai conseguir estabelecer e executar metas, tá? Não tem como, não tem como. Então, essa é a primeira base. Você precisa estar uma pessoa saudável, equilibrada, se sentir segura. Segundo, né, você precisa voltar a sonhar sobre o seu cenário de vida ideal. E aí não é uma meta só, não é trabalhar uma meta só dentro do seu cenário de vida. Como, por exemplo, quero focar na minha vida profissional, no meu negócio.
Ok, isso é muito bom, e eu já aprendi isso na prática, tá? Que isso é bom, só que, por outro lado, isso pode não ser muito bom. Porque à medida que você foca só em uma coisa, tem outras áreas da vida que descompensa. Ah, Gisele, mas a minha vida inteira eu ouvi falar que se você focar em uma área da vida, as outras áreas da vida vão ficar descompensadas por um tempo, mas depois volta porque a gente tem que focar mesmo. Não é assim. Você pode ter abundância em todas as áreas da sua vida, sim. Isso é um paradigma. Questione quando as pessoas falem as coisas para vocês. Questione. É possível. Todo mundo tem 24 horas por dia. Por que que uma pessoa consegue cuidar da saúde, consegue ir para a academia, consegue ficar com a família, consegue focar na vida profissional, consegue ter sua espiritualidade, e você precisa focar só no trabalho? Por quê? Por que que aquela pessoa consegue e você tem um paradigma de que não, você precisa focar só no trabalho? Questione. Então, você precisa voltar a sonhar sobre o seu cenário de vida ideal, como um todo, não somente em uma meta. Não, eu quero ganhar dinheiro. Ok, você quer ganhar dinheiro e quer ficar doente? Não. Pense no seu cenário de vida ideal, é o cenário de vida completo. Não, eu quero ser próspero no meu negócio, eu quero ganhar lá 20 mil mês, mas eu quero ter saúde, eu quero ter um bom relacionamento, eu quero estar bem com os meus filhos, eu quero... Então, qual é as suas metas dentro de um cenário de vida completo? Né? Não crie metas somente para uma área da sua vida, tá? Tenha uma visão clara, né, para criação e criatividade em todos os cenários da sua vida. Porque, senão, você não vai conseguir tirar do papel, porque as outras áreas da sua vida vai impedir. À medida que você foca somente em uma, as outras áreas da sua vida vai te sugar e você não vai conseguir tirar aquela do papel. Então, à medida que você consegue ter uma visão do todo, você vai conseguir caminhar equilibrando todas aquelas áreas, tá? Terceiro, a nossa mente não distingue uma imagem da realidade, né? O próprio já fala isso. Então, se você transformar o seu cenário de vida ideal, que é esse segundo passo, em imagens mentais, que é o que a gente chama de quadro de metas ou quadro de sonhos, algumas pessoas falam quadro de sonhos, isso vai ajudar a tua mente, né, a dar mais velocidade para alcançar. Como assim, Gi? Ok, eu criei o meu cenário de vida ideal, né? Então, eu desejo ter aquela saúde, aquele corpo, alcançar emagrecer 10 quilos, eu desejo morar na praia, né? Eu desejo a minha família assim, abundante, desejo aquele cenário para o meu negócio, de faturamento, criei o meu cenário de vida ideal, tá? Desdobrei em metas, que daqui a pouco a gente vai falar na segunda parte do grupo, onde a gente vai praticar, fazer um exercício prático. Criei o meu cenário de vida ideal, desenhei as minhas metas, né? Desdobrei isso em metas com prazo, fiz ali a causa e efeito, que é o exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, aí eu vou desenhar, eu vou criar o meu quadro de metas. Com o quê? Com imagens. Ah, mas imagens de sim, ou eu vou recortar de revistas, ou eu vou pegar imagens do Pinterest ou do Google e vou colocar lá no Word e vou imprimir, e vou colocar esse quadro onde os meus olhos vejam todo dia. Ou eu vou colocar aqui no meu celular também tem, ou aqui, o meu quadro, depois eu viro aqui para vocês verem, o meu quadro de metas está na minha sala, eu tomo café da manhã olhando para o meu quadro de metas todos os dias. Então, você precisa dar aos seus olhos, né, essa visão do seu cenário de vida todos os dias, para que a sua mente já enxergue aquilo como real. É você se ver na realidade que você quer antes dela acontecer. Isso vai acelerar a sua mente de que aquela imagem é realidade, porque a sua mente não distingue se é real ou se não é real. Você está enxergando e daqui a pouco você alcançou sem nem mesmo saber o passo a passo de como alcançar, tá? Então, tudo bem até aqui, pessoal? Estou falando, nem abri para vocês. Tudo bem até aqui? Está dando para entender? Tudo ótimo. Então, tá bom. Bom, e aí eu vou dar um exemplo aqui, porque a gente vai entrar daqui a pouco no exercício prático. Vocês vão criar o cenário de vida de vocês. O cenário de vida... Gisele, desculpa te interromper, só o último ponto, o terceiro ponto ali. Pode falar.
nossa mente não distingue a imagem do real e a realidade. Ok, você está dizendo sobre usar recursos para potencializar aquilo que o cérebro, digamos lá, não enxerga o que é real, mas pode se tornar realidade. Pode acelerar o processo, é isso? Isso mesmo. Tá, E é bacana também, é o Adilson que está falando, é que eu não enxergo vocês. Isso. Esse Google Meet é uma benção, né? Eu não enxergo vocês quando projeto. Tem outra coisa que é bem legal nesse número 3, quando a gente pode fazer, é lógico, né? E que eu pratico todos os anos, Adilson, e que você vai conseguir agora fazer analogia, que chama choque de abundância. Então, por exemplo, um dos meus maiores sonhos e metas, eu não escondo de ninguém, é morar nos Estados Unidos, né? E um dos meus maiores sonhos e metas que eu compartilho com meu filho é a gente ir na Disney. Por enquanto, a gente não pode estar na Disney ainda. No nosso quadro de metas está lá, né, a imagem da Disney. E aqui tem algo também chamado choque de abundância. O que é choque de abundância? Você criar uma cena real, muito parecida com o que você quer. Então, eu não posso hoje estar na Disney, mas qual é um dos parques mais parecidos que se aproxima da Disney no Brasil, por exemplo? Beto Carreiro. Beto Carreiro. Aonde eu estou todo ano há 3 anos. Beto Carreiro. Beto Carreiro. Então, eu crio esse choque de abundância na minha mente, né? E na mente do meu filho. Então, eu sei que daqui a pouco eu vou estar na Disney. Então, ok, eu quero estar em Maldivas. Eu ainda não posso estar em Maldivas, mas eu sei que no Brasil, Maragogi é muito próximo de Maldivas. Uhum. A imagem, o local, a gente sabe que Maragogi é Maldivas brasileira, né? Então, eu vou fazer um choque de abundância, por enquanto eu vou em Maragogi, vou me imaginar em Maldivas, daqui a pouco eu sei que eu vou estar em Maldivas. Então, você vai criando, né, esses choques de abundância até você estar na realidade que você deseja. Né? Legal. Obrigado. Essa rota. E aí, esse cenário de vida. Quando eu falei de todas as áreas, eu vou dar aqui a clareza de uma das áreas que eu foco muito, porque, para mim, é a base. Porque sem ela, eu não vou conseguir as outras áreas da minha vida. Eu não vou conseguir alcançar as outras metas da minha vida. Eu falo isso com muita propriedade, gente, porque eu fui uma pessoa 24 quilos acima do meu peso. Eu fui uma pessoa que eu já tive pré-diabetes. Eu fui uma pessoa que eu já tive pressão alta, hipertensa, minha pressão era 18, era 19, eu vivia no pronto-socorro. Eu já fui uma pessoa que eu tive, não tive depressão, mas tive crise de ansiedade. Eu tomei medicação em 2017 por 3 meses para síndrome do pânico. Eu já tive muito problema na minha saúde. Há 3 anos, eu não tomo tipo de medicação nenhuma. Eu não sei o que é dor de cabeça há 3 anos. Eu não sei o que é gripe há 3 anos. Então, eu peguei Covid esse ano, né, na última leva do Covid, mas foi por emocional. Eu tenho certeza que foi por emocional, por uma situação que aconteceu na minha vida, que aí meu emocional abaixou, minha imunidade abaixou, aí eu peguei o Covid. Mas foi só por isso, eu tenho certeza. Então, o meu cenário de vida da saúde é um cenário de vida que eu cuido muito. Tá? Aqui cada cenário de vida, você vai criar uma clareza do que você quer para aquele cenário de vida. Depois você vai criar a meta. Então, você não cria a meta primeiro. Primeiro, você precisa ter uma clareza do cenário que você quer. Aí, depois, você vai criar as metas. E a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Como você desdobrar as metas a partir de um cenário. Então, qual que é o meu cenário de vida da saúde? Bem claro. Eu quero um corpo sem doença, sem dor, com energia para alcançar as minhas metas, sem remédios, sem tratamento e com músculo. Esse é o meu cenário de vida na área da saúde. Depois eu vou desdobrar as minhas metas, tá? E para cada área da saúde eu tenho um cenário de vida. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei, né, meu quadro de metas, a imagem do meu quadro de metas. Essa, né, ali sou eu em 2019, 24 quilos acima do meu peso. Na foto do lado, sou eu esse ano, né, em 2022, e na sequência, a imagem que está no meu quadro de metas, né, 31/12/2022, com 64 quilos, que essa é a meta, graças a Deus, falta 2 quilos para eu alcançar, gente,
faltam 3 semanas para acabar o ano, eu vou alcançar. Então, o cenário de vida claro, número 1. O cenário de vida na área da minha saúde é muito claro. Quadro de metas com imagem. A meta que eu quero alcançar, quantificável, com data. E, claro, né, as ações que eu vou ensinar daqui a pouco para vocês, a forma que a gente estabelece, causa e consequência. Claro que eu fiz diversas ações aqui para chegar nessa meta, para alcançar essa meta, mas o passo a passo, né, pelo menos que é o que eu ensino para os meus alunos, é esse. Né? A gente partir de um cenário de vida claro, em todas as áreas da vida, e depois a gente desdobrar para metas. E aí, dentro disso que eu estou falando, a gente já está encerrando, dessa visão do todo, desse cenário de vida, e daquilo que eu falei, que a sua mente não distingue o real da realidade. Eu não sei se vocês sabem a história do Jim Carrey, né? Mas, quando ele chegou em Los Angeles, ele escreveu um cheque para ele de 10 milhões de dólares. E ele sacou esse cheque depois de 10 anos. A história dele, ele vem de uma história muito pobre, né? Ele tem uma história de vida em que ele não tinha nada, né? Então até escrevi ele, né? Meu pai era um músico que arranjou um trabalho normal para sustentar a família, e quando ele perdeu esse trabalho, tudo desmoronou. Nós fomos de classe média baixa para a pobreza, e nós morávamos em uma van. Eu desisti da escola aos 15 anos para começar a trabalhar como zelador e ajudar a sustentar a minha família. Eu andava com um taco de beisebol no meu carrinho, e eu estava tão bravo que eu queria espancar alguém. Quando o Jim Carrey chegou na cidade de Los Angeles, ele fez para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares e guardou na carteira. E prometeu que iria sacar ele 10 anos depois. E ele ficava olhando para esse cheque, claro, todos os dias, visualizando todos os dias esse desejo dos 10 milhões de dólares, né? Aí, lá em 1990, quando ele... Claro que ele trabalhou muito, né, gente, para chegar onde ele está, né? A questão é que as pessoas acham que visualizar, e você afirmar e visualizar, depois você sentar no sofá e esperar as coisas cair do céu. Não é assim. A gente vai ver na segunda parte da causa e ação, né? Causa e consequência, que é outra... O universo, ele é perfeito, né, gente? Você não vai sentar no sofá e as coisas vão cair do céu. Não é assim, né? Então, em 1994, ele se reinventou, começou a caminhar na sua carreira, aí veio lá todos os filmes, Debi Lloyd, Ace Ventura, o Máscara, e aos 32 anos, ele juntou, né, todo esse valor aí, sacou esse cheque de 10 milhões de dólares, que foi o que ele tinha visualizado e escrito e guardado na sua carteira. Então, eu gosto muito desse exemplo, porque traduz o que eu falei. Aqui, eu só trago alguns exemplos de sonhos e metas que, graças a Deus, eu pude realizar dentro dessa metodologia. Aqui foi um evento do Tony Robbins, que eu participei no Rio de Janeiro, que era um sonho meu. Conhecer o Rio de Janeiro também, uma viagem que eu fiz para a Espanha, em Madrid, Rafa, aqui também, foi um sonho que eu fiz, uma meta que eu tive de fazer um intercâmbio. Eu palestrei também no hospital, no Albert Einstein, para 500 pessoas, era um sonho, uma meta que eu tinha, visualizava muito, eu palestrando para muitas pessoas. Eu fui professora na UEL, na Universidade de Londrina, aqui também uma meta, um sonho que eu tinha muito grande de ser professora universitária, não sou mais, mas fui. Aqui uma cirurgia estética que eu tinha muito desejo de fazer também. Meu filho, né, ser mãe, foi um dos meus principais sonhos. Realizei, graças a Deus, por isso que Isaac significa filho da promessa, né, filho do sonho. E agora a gente vai colocar em prática, né, as grandes metas de vocês, nesse segundo momento que o grupo vai ter, né, Ju? Isso. Eu quero abrir para dúvidas nesse momento, Ju, vou interromper aqui a apresentação. Vou abrir para dúvidas, pessoal, porque a gente vai para o segundo momento. Ju, coordena as dúvidas aí. Ok, alguém tem alguma dúvida? Pessoal, esse é um grupo, né? O pessoal que está chegando aqui é o Gold, né? O Cluster Gold Network. Nós temos um encontro, né? Um grupo fechado de network de transbordo, onde nós nos reunimos uma vez por mês. É um grupo, a gente sabe que
todos nós temos agendas lotadas e muitas atividades, então nós nos conectamos uma vez por mês. Esse primeiro momento, ele é gratuito, a gente realmente abre conteúdo para que todos possam fazer parte, e agora a gente entra num segundo momento, que é um momento com um grupo exclusivo, tá? Então, se você, de repente, quiser fazer parte desse grupo também, ele tem uma mensalidade não, uma anuidade de R$ 297 e a gente está dando 10% de desconto. Então, você pode me procurar ali pelo grupo, né, ou quem entrou pelo Instagram, me chamar pelo direct, e você pode fazer parte disso. Então, o que nós fazemos? Agora, nesse segundo momento, o grupo que faz parte tem uma mentoria. Então, a gente entra numa mentoria, vai entrar agora com tirar dúvidas, né? A gente vai conversar ali, mas ainda tem um tempinho aí de 5 minutinhos para você que ainda não faz parte, a tirar dúvidas aqui com a Gisele, né? Perguntar alguma coisa. Espero que tenha sido bom para você. Nós gravamos aqui esse material também, nós vamos disponibilizar no YouTube da Cluster Brasil Oficial, tá? Então, vocês depois podem acessar lá também parte do conteúdo para poder estar acessando. Ao pessoal do Gold, o grupo, a sala, o link da segunda sala já está no grupo, vocês podem acessar lá, e a gente já começa a entrar lá também daqui a pouquinho. Alguém, o Adilson tem uma dúvida, pode falar, Adilson, por favor. Gisele, ali você contou a questão das metas, enfim, você tem um histórico ali de construção, né? Ou, aliás, talvez de desconstrução primeiro, para depois acessar, começar a fazer uma construção. E minha pergunta é sobre como que foi esse processo para você, se ele foi doloroso ou não, ou ele foi radical, ou foi ele gradativo, e quando que começou? Você citou o ano de 2019, claro, você tem liberdade para falar, se for algo muito privado, não precisa se expor, mas essa virada, quando e como aconteceu, e esse processo, né, porque é uma construção, 2019, 20, 21, 22, são 4 anos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, rapidamente, só para não quero, então, atrapalhar o próximo encontro de vocês. Não, imagina. Tá tranquilo. Foi doloroso, radical e gradativo, acho que você resumiu tudo. É um processo, né, Adilson? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa que, desde os meus 12 anos, acho que desde quando eu comecei a me entender por ser humano, assim, com 12 anos a gente começa a criar esse senso de que, né, sou ser humano, né? Acho que antes disso a gente ainda não tem esse senso muito formado. Mas eu já tinha cadernos de metas e objetivos. É muito louco isso, é muito... Eu já tinha quadro de sonhos. Eu comentei isso com uma amiga esses dias. Eu imprimia e eu recortava de revistas e colava na minha parede. Eu ainda falei para ela esses dias, né? Falava que, mas no meu quadro de sonhos tinha 2 filhos e agora eu não quero mais 2 filhos, quero só um. É natural, porque a gente vai mudando, né? Nossos sonhos e metas. Mas eu sempre fui essa pessoa. E no caminhar, só que era tudo muito intuitivo, assim, eu não tinha estudos, né? Eu não sabia quem falava sobre isso. Eu não estudava e não vivia isso, eu vivia tudo isso muito intuitivo. Eu não sabia sobre o meu perfil, eu ia vivendo a vida, né? E em determinado momento da vida eu comecei a conhecer, né, autores, comecei a conhecer, primeiramente, autores da administração, porque é a minha formação, né? E depois comecei a conhecer autores realmente da área mais comportamental, e agora, por fim, dessa área mais sobre física quântica, que é o que eu mais tenho estudado ultimamente. E nesse processo, as fichinhas foram caindo mais ou menos ali a partir realmente de 2018, 2019, quando o autoconhecimento da Gisele, né, quem é a Gisele, o que realmente a Gisele deseja nesse cenário de vida, e aí o cenário de vida como um todo mesmo, e como ela vai conquistar, e o desejo de ensinar as outras pessoas. Quando eu descobri que o que mais me trazia felicidade na vida era ensinar as outras pessoas o que eu conseguia fazer, que era o quê? Desejar no coração
imaginar na mente e executar, porque eu tenho essa facilidade de executar, porque o meu perfil é executor, e eu consigo ajudar as pessoas a desenvolver o perfil executor, independente do perfil que ela tenha, igual o teu, né? Aí, quando eu descobri isso, eu falei, opa, eu posso fazer isso e posso ganhar dinheiro com isso. Eu não preciso ficar lá trabalhando numa empresa que eu não gosto, sendo desvalorizada, sofrendo, porque eu sofria por isso, e aí eu ficava me sentindo desvalorizada, ficava fora do meu peso, comia mal, engolia as minhas emoções, minha autoestima era péssima, tinha um relacionamento abusivo não só no meu trabalho, mas também na minha vida pessoal. Então, assim, eu era uma Gisele que não era Gisele, porque eu não vivia a minha essência. Quando eu descobri que eu podia viver a minha essência, e que não era, digamos assim, não era ruim eu viver a minha essência, eu podia viver a minha essência, e eu podia ganhar dinheiro vivendo a minha essência. Não era ruim, não era pecado, não era... Eu podia ganhar dinheiro vivendo a minha essência. Quando eu consegui empacotar isso, e colocar para o mundo a minha voz e dizer, olha, eu faço isso, me comprem. Aí é que eu comecei essa transformação. Aí eu fui vivendo a minha essência, chegar hoje, agora em 2022, e eu quero levar essa essência para o mundo. Não quero ficar só aqui no Brasil, né? Agora eu quero levar essa essência para o mundo. Então foi um caminhar, mas é dolorido. É doído. Você pensa em escrever um livro contando essa história? Eu penso. Eu quero. Então, Quero sua ajuda. Então, bora produzir, então. Bora produzir o livro. Bacana, obrigado, Gi. Obrigada eu, gente. Muito bom. João Batista, tu entrou aqui depois, se quiser falar seu nome, cidade e uma palavra que represente seu 2022, querido. Mais uma vez, gratidão. E eu sou João Batista Rezende Guedes, Juiz de Fora, Minas Gerais. E a transformação na vida de todos nós, ela acontece através do amor. Gratidão. Um abençoado dezembro para todos nós. Amém. Obrigada. Pessoal, vamos fazer uma selfie? Um print aqui. Vamos, uma selfie. Vamos fazer uma selfie. Quem está aí? Vamos lá. Será que eu consigo aqui? Aí, não tem pessoas não aparecendo. Acho que a Tânia... Ô, Ju, eu não tá consigo. Eu não estou conseguindo aqui. Eu fui buscar um café e aí eu desliguei a câmera. E ela não está voltando. É porque o OBS está ligado. Você tem que desligar o OBS rápido. Não, tá desligado o OBS. Mas tá a imagem do OBS aí. Tá, é isso que eu vi. Mas ele não tá em segundo plano. Mas é por causa do OBS. Misericórdia. É alguma configuração lá do OBS. Entra no Calma aí, OBS. Ô, Ju, calma aí. Eu vou encerrar o processo aqui do OBS. Calma aí, deixa eu dar um... Vamos ver se vai. Eu uso o OBS também, ele acontece isso. Tô aparecendo na print aí ou não? Tá, você tá. A Tana não tá. A Tana tá. O Willis não tá. Regina não está, agora apareceu. Elisiave, ô querido, pode falar. Fala também rapidamente sua cidade. Qual sua palavra de 2022? Oi, arrumei um tempinho agora aqui para falar, eu ouvi bastante, tô focado aqui, outro trabalho aqui, né, estou trabalhando, mas minha palavra na verdade são duas, né, que como nós conversamos, né, Juliane, um pouco esse período aí, a minha palavra é frustração e depois divisor de águas, né, então, no final, né, foi um divisor de águas. Então, eu tô nessa etapa agora, né, do divisor de águas, que tá logo no final, né, que tá sendo satisfatório para mim, tá? E só uma opinião também a respeito do que a Gisele comentou, né, a respeito de todo o processo, né, que a gente passa na vida.
né? E de você ter saído de uma empresa, né? E saído se sentindo a gente se sente desvalorizado, e é o que todos nós sentimos, né? E tem uma frase, né, que diz isso, que expressa isso, que é que quando você arruma, você consegue um trabalho que você gosta, né, que você faz por prazer, ele já não é mais um trabalho, né? É verdade. Ele já não é mais um trabalho, ele já é uma conquista, né? E é um prazer que a gente tem na vida. Então você conseguiu esse êxito, né, na tua vida, que é o que todo mundo, né, corre atrás, né? Que é a gente ter prazer no que faz e ainda ter renda, né, em cima do que a gente faz. Então, isso uniu, né, o útil ao agradável e ao que todos nós, né, temos vontade de isso mesmo, ter um dia. Mas não é fácil, viu? Quando eu comecei, ó, esse aqui é a sala do meu apartamento, ó. Esse aqui é a sala do meu apartamento. Eu chorava, eu sentava nessa mesa ali, onde eu almoçava, eu chorava, porque eu falava, não vai dar certo, não é possível dar certo na sala de um apartamento, porque era meses antes da pandemia, né? E as pessoas falavam assim para mim, você precisa de um escritório, como que você vai atender as pessoas sem escritório, sem um local para atender as pessoas? E eu falava, mas eu não tenho condições de alugar um escritório, porque aí eu ia ter que pagar o aluguel da sala, ia ter que pagar a internet, ia ter que pagar um monte de coisa, ia ter que ter um custo que eu não tinha condições, porque eu não tinha cliente naquela época, né? Eu estava saindo de um emprego que eu ganhava quase 20 mil por mês para não ter nenhuma renda. Eu tinha juntado um pouco de dinheiro, mas eu não tinha como, né, investir numa sala, num escritório. E eu falei, eu vou montar na sala do meu apartamento, sim, eu vou ficar dentro de casa. Aí sabe o que aconteceu 6 meses depois? O mundo inteiro estava dentro de casa. Que legal. Ninguém, todo mundo estava home office. Todo mundo bacana. foi para dentro dos escritórios, né? Maravilha, então, maravilha. Isso é... sonho, né? Quando você tem uma meta, quando você tem um desejo, você precisa acreditar nos seus potenciais, né? Naquilo que você é bom. Porque é possível. Então, é mais uma prova também que é o que, quando a gente pensa positivo, né, é que a gente às vezes acha que o nosso pensamento, o objetivo, né, é o que nos move, né? Então, quando a gente é a energia que a gente está puxando para a gente mesmo, né? Então, eu tenho aprendido um pouquinho sobre isso. Então, é o que, se a gente pensa negativo e não vou conseguir, não vai dar certo, né? E tem mais uma coisa também, que é a parte da espiritual, né? Porque a única coisa que o inimigo não consegue fazer é ler os nossos pensamentos, né? Isso só Deus consegue. Então, a partir do momento que a gente fala que a gente não vai conseguir ou que a gente fala coisas negativas, ele sabe os pontos que ele vai atacar em nossa vida para poder nos destruir e colocar barreiras para que a gente realmente não consiga. Mas se a gente só pensa e não fala, né? E a gente pensa diferente e a gente fala coisas boas, né? A gente pensa que não vai conseguir, mas a gente fala mas a gente fala que tá tudo, ou por exemplo, tá tudo ruim, mas você fala que tá tudo ótimo, então a gente está passando uma outra posição que é ao contrário do que ele quer ouvir, né?
Então, a gente... Exatamente, Eliasibe, é exatamente isso. Realmente é o que você falou aí. A gente tem que ter essa questão espiritual, entender, internalizar os nossos sonhos, aquilo, trazer, como a Gisele falou, e ter metas, ter ações, como vocês viram. A Gisele, ela traçou as metas dela, venceu os medos, as dificuldades, né? Mas ela traçou meta e traçou tempo. Eu vou pedir só licença, a gente vai fazer a foto, porque a gente tem que entrar na outra sala, por causa do horário, tá, gente? O Rafael levantou a mão. Rafael, quer falar alguma coisa? Foi sem querer? Não, eu ia complementar essa questão da Gia aí, da questão do painel dos sonhos. Eu tenho um painel dos sonhos, e geralmente quando eu fazia o meu painel dos sonhos, eu colocava muitos sonhos ali, muito. E quando eu fazia e desenhava e ainda coloria, a execução era muito maior. Eu chegava a colocar ali, né, tipo, a curto prazo de 1 ano, eu fazia desenhos, eu mesmo fazia, eu reservava. Olha que bacana. Eu reservava, pegava canetinha, né, comprava uma canetinha ali, pegava uma folha de flip chart, e aí eu fazia desenhos, porque eu reservava a manhã inteira do dia 1º, depois do ano novo. Você criava. Maquinado, eu pegava de flip chart, eu começava a anotar. E aí eu olhava no final do ano, fazia um roadmap ali, e ver o tanto de coisas que eu realizava ali nesse sentido. O Paulo falou assim, por que fazia e não faz mais? Agora ele vai fazer de novo. Não, é que hoje eu tenho um painel de sonhos que eu fiz no computador. E aí eu tenho uma gradinha, né? Eu tenho uma grade e que eu coloco lá o que eu tenho de médio, de curto, médio e longo prazo também. Eu continuo fazendo isso daí, sim. Parabéns. Mas quando a gente desenha, a gente coloca no nosso cérebro ali, cara, para, né, o negócio... Quer ver outra coisa fantástica? Hoje a tecnologia permite isso. Entra no Google, aquele Google que permite que você visualize os lugares, né, que deu o Maps, e aí tem aquele que permite você ver os lugares certinho. Por exemplo, você tem desejo de conhecer um local, não pode ir ainda fisicamente, entra naquele Google que permite você conhecer e se visualiza lá, vê o local, né? Se vê lá naquele lugar. É fantástico, parece realidade. É o Google Earth, né? E aí eu falo uma coisa, tá? De 100%, eu consegui realizar, tipo, 85%. Porque se eu realizasse 60% daquilo que estava, já era ótimo. Nossa. E aí eu já visualizava no palco, visualizava isso em tal lugar, e isso aí é muito legal. E funciona, tá? Funciona. E é de graça. Você poder visualizar é de graça. Exatamente. Eu já estou com os meus shortados aqui, ó. Olha aí! Land Rover. Adorei. Várias imagens aqui, já para criar o meu quadro desse ano. Adorei. Muito bom. Dubai. Eu vou compartilhar o meu sonho no meu Instagram. Eu já tenho ele ali, eu só vou colocar como destaque. Eu fiz um vídeo, eu fiz pelo Canva, eu criei em formato de vídeo, com uma música e tal. É um modelo também. Então, vocês podem acessar o meu Insta ali, né? Que é Sou Juliane Andrade, e tem tudo ali. Maravilha. Tá? Bitcoin, muito Bitcoin. Isso mesmo, Rafa. Isso aí, galera. Pessoal, então, quero agradecer quem esteve. Vamos fazer a foto. Quem falta aí? A Ana, voltando, vamos lá. A Tana, Eliasibe, ok? Não está aparecendo para mim a Ana, nem a... Está aparecendo para vocês aí? Alguém printa também? Que para mim aparece a Gisele, a Dilson, Regina, Tana, Eliasibe, Rafael, Rafaela. E eu, não estão aparecendo os outros. A Carla não está aparecendo aqui para mim. Gi, será que dá para ampliar, aumentar o número de tela aí? Não sei, para caber todo mundo? E pode encerrar a gravação, Gi, fazendo favor.